Boa noite, então, a todos e a todas. A gente pede desculpa pelo atraso no início da nossa aula online de hoje. Hoje, o nosso convidado para palestrar para nós é o professor Clodomiro José. Ele é advogado e graduado em filosofia pela Universidade de Londrina e em direito pela Pitágoras, especialista em filosofia, mestre também e doutor também em filosofia. E também fez o pós-doutorado lá na Universidade Estadual de Campinas. Tem uma atuação muito ampla como professor em uma série de programas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e uma expressiva produção literária no campo de direito, né, tanto de ciência do direito, quanto também na área que a gente está interessado hoje em ouvir aqui dele, que nós o convidamos, que é sobre a ética, né? Então, gostaria de passar a palavra para o professor Clodomiro José Banvart Júnior, para ele poder falar com a gente um pouquinho sobre esse tema que nos é tão caro, o tema da ética cristã. Com você, professor. Bom, agradeço a oportunidade, agradeço a Odete pelo convite, cumprimento a todos os presentes. A pergunta inicial, o som está bem? Está chegando até vocês? Está tudo certo? Ok. Essa fala sobre a ética, ela é muito importante, né? Eu me convenço cada vez mais que a ética é o elemento central da discussão que perpassa os dilemas da nossa época, da nossa era, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Provavelmente não vai trazer nada de novo, mas sempre é uma contribuição externa, uma contribuição de fora, e isso permite, então, que nós tenhamos, quem sabe, ao final, um pequeno diálogo a respeito. Bom, o primeiro elemento bastante complicado é falar a respeito da ética, o que é a ética do ponto de vista etimológico. Em linhas gerais, nós podemos dizer que a ética, ela é aquilo que está implicado na ação, aquilo que está implicado na conduta. É uma forma como nós pensamos e refletimos o nosso agir. E é interessante que o agir, ele não é necessariamente inteiramente refletido, ele pode estar imbuído também de emoções. Então, é uma ação regida pelo pensamento, regida pela razão, mas também, muitas vezes, condicionada pelas nossas emoções. Portanto, a ética é algo que nos demanda um pensamento, é uma ação que exige da nossa parte um pensamento. Agora, é interessante notar, né, que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, elas não são objeto do pensamento, né? Muitas coisas acontecem, elas, na verdade, se intrometem nas nossas vidas sem a nossa deliberação, sem a nossa vontade. Provavelmente, o fato de nós começarmos essa reunião com 30 minutos de atraso não foi deliberada, né, Odete? Foi algo que se intrometeu na vida de todos nós e nós temos que agir como muitas vezes faz o GPS, né? Nos reposicionamos diante dos nossos equívocos, nos reposicionamos diante das circunstâncias para poder dar continuidade às nossas atividades. Então, de certo modo, a vida, na grande maioria das coisas, a vida não depende da nossa deliberação, não exige a nossa vontade. Mas, por outro lado, há sim situações nas quais nós somos chamados a decidir, né? Nós somos chamados a decidir. E é interessante que a palavra decisão, vocês podem perceber, é um de, que significa uma preposição indicando movimento, seguido da palavra cisão. Então, é uma ação que se rompe, é uma ação cindida nela própria. E nós somos obrigados a tomar decisões. E nós somos obrigados a tomar decisões não como figurantes, mas como participantes, como protagonistas. E o grande problema é que não há um script pré-determinado, não há um script já decidido. Nós encenamos no palco da vida sem esse script pré-determinado. Então, a ética, de certa forma, é pensar no que nós vamos fazer, nos motivos da nossa escolha e também na responsabilidade das consequências dos nossos atos. E se a gente parar para pensar, quantas decisões nós tomamos desde o momento que nós acordamos, saímos da cama, até o momento que nós a ela retornamos. Né? São infinitas as decisões. Muitas decisões são banais.
né? Se eu vou passar geleia ou requeijão no pão no café da manhã, mas tem decisões que elas estão implicadas diretamente na maneira como nós vamos consumir a nossa existência e a nossa própria vida. Portanto, ética é uma coisa nossa, ética é uma coisa humana, própria do ser humano. Por que é própria do ser humano? Porque os animais não criam, os animais não inovam, eles não se arriscam, eles não improvisam, né? Eles não escolhem, não decidem, os animais apenas vivem. O homem, ao contrário, o homem e a mulher, o ser humano, ele não é conclamado apenas a viver, ele é conclamado a bem viver. E aqui eu faria de saída uma afirmação de Santo Agostinho, que eu acho muito interessante, que ele diz, se nós olharmos para a natureza, a gente vai ver ali fora uma pedra, a pedra simplesmente existe, uma planta, além de existir, ela vive, mas o ser humano ele tem algo a mais. O ser humano existe e vive e tem a consciência, tem o pensar. E é pelo pensamento que nós temos a consciência que existimos e que vivemos. E é justamente essa consciência que nos conclama a não simplesmente existir como uma pedra e tampouco a viver como uma planta. Nós somos conclamados ao bem viver, né? Nós somos conclamados a doar sentido àquilo que nós temos de mais importante e precioso, que é a nossa vida, que é a nossa existência. E o importante de tudo isso é notar que enquanto os animais e a pedra estão lá na natureza, a natureza ela não nos dá tudo, ela nos dá apenas o suficiente. O instinto humano é muito pobre, ele não dá conta da nossa vida como nós gostaríamos e gostamos de usufruí-la. O homem, para viver, ele precisa ir além da natureza, ele precisa deslocar da natureza, ele precisa transcender a natureza. Enquanto que tudo na natureza, os animais, as plantas, a natureza se prendem, o homem é conclamado a se distanciar, a transcender a própria natureza. Nós fomos, na verdade, convidados a aprender a viver. Talvez aqui esteja um dos elementos centrais da ética, né? Nós somos convidados, conclamados a aprender a viver, sabendo que não existe nenhum manual que nos instrua nesse sentido, né? Então, o nosso papel de aprendizado implica que nós temos que dar, ou melhor, pensar soluções nunca pensadas para problemas nunca vividos antes, né? O nosso discernimento ele tem que falar quando a nossa natureza se cala. Então, dentro dessa perspectiva que eu trago aqui, a ética é necessariamente um pensamento para a vida. A ética ela vai se materializar nas nossas escolhas, né? A ética vai se concretizar em vidas deliberadas. E aqui é um ponto importante para nós, porque todas as vezes que nós escolhemos, significa que nós estamos dentro de um contexto que corresponde, de certa maneira, à identificação de uma alternativa que tem mais valor do que a outra, né? Tem maior valor que a outra. Então, na medida que nós escolhemos, nós estamos o quê? Efetuando ações pensadas na atribuição de maior valor a esta do que aquela possibilidade de escolha. E aqui uma questão fundamental. Como que nós podemos atribuir valor a cada possibilidade de escolha que nós temos? Como que nós podemos atribuir valor a cada possibilidade de escolha que nós temos? Né? É interessante para nós aqui, eu acho que muitos são professores ou alunos e tem um know-how dessa prática de sala de aula, vai perceber que o professor, quando faz uma prova para avaliar os alunos, geralmente ele tem um gabarito, né? Até aconteceu algo interessante, a minha monitora aqui no curso mestrado aplicou uma prova na graduação, no curso de ética, e ela falou, professor, posso corrigir? Eu falei, pode. Ela falou, o senhor me manda o gabarito? Eu falei, minha querida, se eu tivesse um gabarito de ética, eu creio que eu resolveria todos os problemas existenciais da humanidade. Nós não temos esse gabarito, né? Nós não temos um gabarito da vida. Então, a vida, na verdade, não tem um gabarito, né? Ou melhor, ela não tem um único gabarito. E aí tem um grande problema quando nós discutimos a ética, que é o seguinte, não dá para saber quando nós tiramos, né? Qual o valor, quanto que nós tiramos na hora que nós executamos uma escolha ou uma deliberação. Então, esses pontos iniciais que eu trago para vocês é para demonstrar o seguinte, que a ética, ela envolve algo que os gregos, lá na antiguidade, na antiguidade pré-filosófica, já nos chamava atenção, né? Eles nos chamavam atenção para a questão da tragédia.
E diziam lá os gregos, se o ser humano tem algo que lhe é essencial, é a ação. Porque é por meio da ação que nós nos realizamos, é por meio da ação que nós edificamos e nos construímos, é por meio da ação que realizamos os nossos projetos e propósitos. Portanto, a ação é aquilo que caracteriza a essência do humano. Porém, se tem algo mais perigoso que nos acompanha, é a própria ação. Por quê? Porque a todo momento que nós somos obrigados a tomar uma decisão, nós podemos, né, nos transformarmos no palco onde nós executamos as nossas tragédias pessoais ou tragédias coletivas. Então, isso para ressaltar o quê? As tragédias gregas, elas deixaram um grande ensinamento para todos nós, para a humanidade, que é a colocação das tragédias. E a tragédia, ela se movimenta pela deliberação. A tragédia se movimenta pelas escolhas, muitas vezes equivocadas, que transformam, de fato, né, a vida individual ou coletiva numa verdadeira tragédia. E é aí que entra o aspecto da criação da ética na filosofia. Portanto, falar da ética cristã implica necessariamente falar um pouco dessa concepção da reflexão ética que nasce dentro da filosofia. A filosofia, na verdade, sobretudo a filosofia clássica, ela está refletindo essa pauta deixada pelos grandes aedos, pelos grandes poetas do período trágico. Ou seja, como que nós podemos equacionar a ação para afastar, para evitar as tragédias. É isso que serve a ética. Portanto, a ética, de certa maneira, ela é algo artificial, ela é algo criado justamente para afastar a tragédia humana, ou a possibilidade que a tragédia se realize ou se concretize na vida humana. E aqui eu destacaria um ponto importante. A ética, ela nasce no contexto grego, depois ela entra no cenário latino, e nós vamos perceber que existe ali uma acomodação dentro da ética cristã. Primeiramente, eu gostaria de falar muito rapidamente desse modelo que nasce na Grécia Antiga, né? E aí eu gostaria de ressaltar um ponto importante. Quando a filosofia nasce, ela nasce a partir de uma perplexidade, segundo Aristóteles. Ou seja, a filosofia nasce do talma, da perplexidade, do momento que algo nos capta a atenção, nos chama a atenção e impõe a nós a necessidade de refletir e dar uma resposta. Vejam vocês que nós não gastamos energia com aquilo que não nos chama a atenção. Né? Nós vamos, de fato, direcionar a nossa energia, a nossa vida, as nossas ações para aquilo que capta a nossa atenção, que gera em nós uma certa perplexidade. Portanto, o ponto é, o que causa perplexidade no homem grego? E o que causa perplexidade, admiração no primeiro momento, é uma questão de ordem sensorial, visual. Ele olha para a natureza e percebe que a natureza está ordenada. Ele olha para o universo, na visão que eles tinham de universo finito, integrando a física, integrando a natureza, e percebe que essa natureza é toda ela cósmica. Do grego, cosmos, a palavra todo ordenado, que se opõe ao caos, ao todo desordenado. Então, essa perspectiva do cosmos gera, no primeiro momento, um impacto estético, ou seja, isto é belo, isso revela a beleza. Não à toa que quando nós recebemos alguém em nossas casas, nós arrumamos a casa, nós organizamos a casa, não é, Odete? Por quê? Porque muitas vezes o nosso ambiente é um caos e nós vamos receber a visita, nós queremos que ela manifeste um certo cosmos, né? Que haja uma certa organização. Por quê? Porque isso é manifestação estética, manifestação de beleza. No segundo momento, é até aí o motivo pela qual, né, nós hoje, homens e mulheres, usamos os cosméticos, né? Aquilo que realça e dá ordem ao aspecto da nossa beleza. No segundo momento, o homem grego coloca uma questão fundamental, que é uma questão de ordem epistemológica. Quando eu falo em epistemologia, eu falo em conhecimento. Quer dizer, o que sai do ponto de vista epistemológico? A pergunta, qual é o fundamento dessa ordem? Qual é o princípio mantenedor dessa ordem? E quando se faz essa pergunta, nós transcendemos da esfera da contemplação da beleza para a esfera da interrogação e da necessidade de um conhecimento. E começa a se perceber que nós não temos uma resposta, né? Uma resposta cabal trazida pela filosofia, ou pela teologia, ou pela ciência, né? Nós temos, dentro da nossa concepção da tradição cristã ocidental, nós acreditamos que esse ponto de encontro, desse ponto, esse fundamento, é Deus, criador de toda a natureza. Mas, enfim, o elemento central de tudo isso é a percepção do homem grego de que a natureza, e isso foi percebido pelo próprio Aristóteles,
que a natureza ela é toda vinculada à realização de fins. Ou seja, nada na natureza está destituído de finalidade. Tudo na natureza concorre para a realização de um fim. Então, esse é um aspecto importante que vai entrar na pauta da ética. Por quê? Porque, veja bem, na medida que o homem olha para o universo, para a natureza, e percebe que existe uma ordem que revela, de um lado, beleza, e de outro, que tudo concorre para a realização de uma finalidade, ele vai, aos poucos, transpor essa ordem natural para a necessidade de explicar a ordem social. É onde nós nascemos, é onde nasce aí a questão da reflexão política, a reflexão da dimensão da sociabilidade. Ou seja, será que é possível que a nossa ordem, não mais natural, mas social, ela possa espelhar essa mesma beleza que nós observamos no cosmos? Então, essa transferência de uma leitura cósmica para a dimensão da polis, para a dimensão política, exige o quê? Exige uma compreensão possível de uma sociabilidade pautada na ordem, mas numa ordem social. E, num segundo momento, entra o aspecto da ação humana. Como que a ação humana se configura dentro dessa ordem? A ação é simplesmente acaso ou a ação também, do ponto de vista individual, é passível de ocupar uma ordem, né? E aí entra a questão fundamental que o Aristóteles coloca. Se tudo na natureza está destinado à realização de um fim, somos também parte da natureza? Qual é o nosso fim? Né? Veja que quando nós colocamos essa questão, do ponto de vista da ética, nós estamos colocando uma questão de ordem existencial. Por quê? Porque ela está implicada na maneira como nós queremos nos realizar. Ela está implicada em responder como que nós queremos construir aquilo que nós ainda não somos. Como seres inacabados, nós temos sempre o quê? Uma projeção de buscar algo. Nós estamos sempre naquela perspectiva de encontrar o horizonte. Mas quanto mais nós caminhamos, mais ele se distancia de nós. Veja, é um processo inacabado. A questão de responder o que nós queremos, o que nós almejamos, o que faz com que as nossas escolhas orientem a nossa formação pessoal, está diretamente ligada a uma implicação de ordem essencial. Ou seja, como eu quero me construir, como eu quero me realizar, como que isso vai me alegrar, né? Como isso vai me trazer uma autossatisfação, aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia ou de felicidade. Né? Portanto, a ética, vocês começam a perceber, a ética é um elemento que está diretamente ligado à construção de nós mesmos. A nossa ação não é senão uma praxis, diriam os gregos, uma praxis que visa a construção de um projeto inacabado, um projeto inacabado que somos nós mesmos. Então, existe entre aquilo que somos e aquilo que nós gostaríamos de ser um hiato, e esse hiato ele é preenchido pela ação. Portanto, a ação se torna um elemento importante, a ética é importante. As ações que nós preenchemos esse ato, quanto mais nós qualificamos essa ação, né, mais nós estamos próximos de construir aquilo que nós almejamos para nós mesmos. Esse é um aspecto importante que está dentro da construção desse projeto grego. E o projeto grego que ele começa a perceber? Ele começa a perceber que essa beleza, essa ordem que está na natureza, ela deixou de lado o ser humano. Né? O homem grego, ele começa a perceber que a natureza ordenou tudo, menos a ação humana. Deixou o homem fora disso. E quando o homem começa a perceber que ele não faz parte de uma economia restrita da natureza, né, orientada pela causalidade ou por um determinismo natural, ele vai, então, o quê? Criar parâmetros políticos, éticos e jurídicos de forma artificial para tentar o quê? Para tentar criar uma ordem artificial. Portanto, a política, enquanto espaço da ação coletiva, espaço da sociabilidade, a ética enquanto orientação da ação pessoal e o direito enquanto orientação normativa da ação coletiva, ela é uma construção artificial que permite que nós possamos afastar qualquer possibilidade de tragédia humana. Nesse aspecto, o que nós começamos a perceber? Que, de um lado, o ser humano tem, numa primeira perspectiva, a consciência de que a natureza não lhe ordenou plenamente. Isso significa que ele tem um conceito parcial de liberdade. O que é um conceito parcial? Uma liberdade negativa. A natureza determina, mas ela não me alcança plenamente na sua determinação. Existe um vácuo, existe um caos, e que se eu deixar esse caos,
eu posso o quê? Eu posso ser capturado pela tragédia. Então, eu preciso afastar a tragédia criando parâmetros de convenções que me permitam o quê? Orientar a ação do ponto de vista coletivo, político, e também do ponto de vista individual, para que eu não venha o quê? Para que eu não venha cair na construção ou na confecção de um palco trágico para a minha vida pessoal ou coletiva. Eu costumo dizer, Odete e demais, eu costumo dizer que a ética é constituída de valores intangíveis. Intangíveis. Por exemplo, a confiança não é um valor tangível. Né? A confiança é intangível. E a confiança se constrói numa perspectiva do quê? De relacionamento. Eu não posso criar uma amizade e falar para a pessoa, assine esse contrato, que a partir desse momento você vai ser meu amigo. Não, a amizade vai ser resultado de um valor intangível conquistado ao longo do tempo. Né? Conquistado ao longo do tempo. Dentro de uma expectativa de comportamento. E se um dia eu não cumprir com essa expectativa, vai gerar uma frustração, vai gerar um rompimento da própria relação. Então, a ética é constituída de valores intangíveis. Eu digo sempre, a ética pode ser comparada às estrelas do céu, que auxiliam a condução de um barco em alto mar. Mesmo que o barco jamais consiga alcançar as estrelas, são elas, as estrelas, com seu brilho e intensidade, que orientam a navegação, evitando, assim, as tragédias em alto mar. Então, nós somos esse barco. Nós estamos navegando. Nós temos valores intangíveis. Nós provavelmente não alcançaremos esses valores, mas são eles que regulam as nossas ações, que regulam as nossas atitudes, que regulam os nossos comportamentos dentro de uma interação de sociabilidade. É uma ideia, a ética é como se fosse uma ideia reguladora, né? Um farol, né? Um farol, não, uma estrela que brilha sem que nós jamais possamos alcançá-las. Até aqui tudo bem, gente? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, tranquilo? Dá para Reverenda Inamar, Luiz Caetano, que eu estou vendo aqui na tela, tudo bem? Né? Miriam, que entrou aqui, também está na tela. Posso avançar? Aqui, então, eu entro numa questão de ordem mais etimológica do termo ética, né? Até para a gente poder trazer isso para dentro do cristianismo. Nós temos dois nomes que se utilizaram do termo ethos, do grego, que nós traduzimos por ética, num período pré-filosófico, sobretudo por volta do século VIII a.C., é a primeira vez que se captura esse conceito na tradição literária grega. O primeiro a fazer menção ao ethos é o Homero, né, por volta do século VIII a.C. E o Homero vai dizer que o ethos, ele significa morada, habitat. Olha que interessante. O que é o ethos? É o habitat, é o lugar que nós moramos. É um espaço de refúgio, de proteção, de segurança. Morada, para Homero, representa o quê? Representa esse espaço que as pessoas comungam de valores comuns. Né? É um abrigo protetivo, no qual as pessoas se sentem bem de estar ali e querem ali permanecer. A ética, nesse sentido, ela está implicada diretamente numa relação, numa dimensão relacional. Né? Eu gosto de estar ali. É um lugar bacana, eu quero ali permanecer. Né? Lembra um pouco aquela passagem da transfiguração de Cristo. Né? Olha, está tão bom, vamos aqui permanecer, vamos levantar 3 tendas e fiquemos por aqui. Né? Então, a noção de ethos é um pouco nessa perspectiva. Como é bom estar aqui. E aqui nós queremos permanecer. O ethos, na visão do Homero, é uma morada no sentido de coabitação. Né? O ethos não se confunde com a nossa arquitetura contemporânea, dos chamados apartamentos funcionais, que albergam uma única pessoa dentro. Né? O ethos não é um dormitório, não é um lugar que a pessoa vai para dormir e repor energias. Esse ethos é uma morada que nós construímos e queremos nela permanecer. Né? Esse ethos é fruto de uma corajosa decisão implicada de como nós queremos construir e realizar as nossas vidas dentro de um espaço comunitário. Como nós queremos aí, assim, realizar a nossa vida dentro de uma família, dentro de uma comunidade religiosa, dentro da igreja, enfim. Isso é uma noção de ethos, que alberga várias pessoas numa perspectiva de coabitação. Né? Então, a ética aqui, novamente, eu volto a dizer, ela tem uma implicação existencial, né? Ela tem uma implicação existencial, porque quando nós construímos esse ethos e ali queremos permanecer,
há um propósito no existir, há um propósito no viver. Eu digo que, da mesma forma que um chefe ele confere sabor a um prato, também nós, cada qual ao seu modo, nós somos convidados a temperar as nossas existências, dando sabor à vida. Né? E onde nós fazemos isso? Nós fazemos dentro de um ethos. Nós fazemos dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos. É dentro desse espaço de sociabilidade que nós doamos sentido, que doamos valor às nossas vidas. Um outro aspecto importante é que esse espaço é um espaço de partilha de valores, né? É um espaço de partilha de valores. E não há relação, não há sociabilidade, eu uso aqui a terminologia de um filósofo alemão, Axel Honneth, que vai dizer, não há sociabilidade onde não houver o reconhecimento de três coisas, do afeto, da estima e do autorrespeito, né? Veja que são três ingredientes, parece-me carente, em falta na sociedade hoje, né? O afeto, a estima e o autorrespeito. É interessante que muitas pessoas edificam casas, mas elas não constroem uma morada, elas não constroem um ethos, porque não tem essas três pilastras, né? O afeto, a estima e o autorreconhecimento. O Miyakoto, o grande escritor, diz, né? Quem constrói a casa não é quem ergueu, mas quem nela mora. Olha que bacana, né? Quem constrói a casa não é quem ergueu, mas quem nela mora. E por que ele diz isso? Ele complementa. Porque o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Né? Quer dizer, o ethos habita em nós. Não é a edificação o importante. Não é o templo o importante. O importante é onde em nós a casa habita, onde o ethos habita. E ele vai dizer qual que é qual que é a parte mais importante da casa, dessa morada. É a janela. A janela é onde, diz o Miyakoto, a janela é onde a casa sonha ser o mundo. Né? A janela é como olhar. É o lugar de onde se enxerga e se projeta o horizonte. Mas é por ela, pelo nosso olhar, que a morada interior é revelada. Né? Ou seja, o ethos está dentro de nós. É algo que vai ser muito bem capturado por Santo Agostinho no século IV, no século V. O elemento essencial dessa casa já está em nós. Não é um edifício externo, mas aquilo que está em nós. Então, esse ethos, essa morada, não nos é dada, mas exige de nós construção. Né? Nós precisamos construir. E construímos como, reverendo Inamar? Construímos por meio da ação, construímos por meio da nossa atitude, por meio do nosso empreendimento. Essa casa é um bem em permanente construção, nunca está terminado. Eu sempre digo, família é um canteiro de obras, é uma obra em construção, nunca está terminado. A gente está sempre construindo, ajustando daqui para lá. Por quê? Porque não está terminado. É um projeto inacabado. Né? É como eu disse anteriormente, é como perseguir o horizonte. Você dá um passo em direção a ele, ele se distancia um pouco mais. Eu não sei se todos aqui conhecem a Casa Pueblo do Vilaró, lá no Uruguai, né? Que tem uma história muito bonita, né? Que o filho dele foi, inclusive, acidentado naquele acidente aéreo na cordilheira, né? Dos Andes, na década de 70. E é interessante que essa casa serviu de moradia, de ateliê e, ao mesmo tempo, objeto da sua arte. Então, eu digo, a construção da ética, do ethos, dessa morada, é uma construção semelhante à casa do Vilaró. É uma construção que exige menos técnica, né? Menos tecné e mais poieses, mais poesia, mais criatividade, mais imaginação. Essa casa não é fruto de uma arquitetura técnica, né? Pois não há nenhum manual de construção para esse fim no mercado. Né? Essa casa do Vilaró, esse ethos que eu aqui estou falando, a ética, enquanto casa, é uma obra de arte. Né? Uma obra de arte. É a arte das relações humanas. E toda obra de arte possui o quê? A singularidade de revelar ao olhar de terceiros a grandiosidade do quê? Da ação do artista. Então, veja que interessante, toda vez que a gente olha para uma tela, a tela, por si só, ela vai refletir e servir de parâmetro para dizer da grandeza da ação do artista. Então, essa casa que nós estamos construindo, que somos nós mesmos, ela é o quê? Fruto de uma ação caprichosa, fruto de ação qualificada que nós empreendemos na construção de nós mesmos. E veja, não é uma construção solitária, é uma construção partilhada. Né? Desde o momento que eu comecei a falar aqui da ética, eu estou falando,
A ética, ela está sempre num contexto de partilha, sobretudo aqui na visão trazida pelo nosso querido Homero, tá? Só que nós tivemos lá na Grécia Antiga um outro nome importante, que foi o Hesíodo. E o Hesíodo também vai trazer uma conotação de ethos um pouco diferente do Homero. Enquanto Homero diz ethos significa habitar, morada, o Hesíodo vai dizer o ethos significa hábito, do grego exis. Veja que muda. Hábito. E o que é o hábito? O hábito é, na verdade, um modo de agir, né? Um modo de agir. É uma frequência comportamental. É uma atitude peculiar de cada indivíduo, né? A maneira habitual de agir faz com que cada pessoa tenha o quê? Um caráter singularizado, um caráter individuado, que tem um estilo próprio de vida. Estilo do grego é toi, né? Quer dizer, nós temos um estilo próprio de vida. Eu dou aula num curso de pós sobre terapia familiar e a gente trata muito desse ponto, né? Porque as pessoas, quando se casam, elas trazem etos diferentes, estilos de vida diferenciados para o mesmo espaço. E muitas vezes dá conflito, né? Dá conflito quando você não sabe ajustar muito bem essa perspectiva de diferença no mesmo ambiente, né? Então, você tem o quê? Você tem o Hesíodo trazendo o manche da discussão do ethos ou da ética por uma base que hoje nós chamaríamos de mais psicológica, ou seja, trazendo o ethos mais para aquilo que é próprio do indivíduo. Por quê? Porque, veja bem, quem que mantém os hábitos? Né? Luiz Caetano, Odete, veja, todos nós temos hábitos. E o Aristóteles dizia, quanto mais nós vivemos, mais hábitos nós adquirimos. É como se fosse uma segunda natureza revestindo a nossa primeira. Né? Então, o hábito ele é sustentado não pelo coletivo, ele é sustentado pelo indivíduo. Né? Ele é individual. É por isso que nós precisamos, muitas vezes, né, Odete, é o psicólogo para jogar um pouco desses hábitos fora, porque eles mais atrapalham do que ajudam na nossa vida, no nosso direcionamento, no nosso comportamento. Né? Então, essa perspectiva do Hesíodo, enquanto hábito, isso está vinculado com o quê? Com a maneira como nós agimos, com a frequência comportamental que vai modelando o quê? Modelando a nossa individualidade, modelando a nossa personalidade, modelando a nossa identidade, que vai ajustando a construção da nossa biografia individual. Né? Então, veja que nós temos aqui, dentro dessas duas perspectivas que eu estou colocando para vocês, uma dicotomia que vai aparecer no debate filosófico clássico. Qual é a dicotomia? O Homero, vocês percebem, ele dá uma guinada mais para a ética enquanto dimensão de sociabilidade. Valores comumente partilhados por todos. E o Hesíodo vai dizer, não, é uma maneira habitual de agir, está implicado no indivíduo. Então, você tem o quê? Você tem colocado aí uma dicotomia entre indivíduo e sociedade. E aí a gente ouve muito, né? A ética é social ou individual? Né? É uma pergunta crucial. A ética é social ou individual? Então, percebam vocês, qual que é a resposta que os gregos deram para isso? Eles vão dizer, a ética ela tem a necessidade de ser lida numa perspectiva dialética. Ela implica o social e o individual ao mesmo tempo. Né? Nós não podemos separar uma coisa da outra. E como que eu poderia explicar isso para vocês de maneira simples? Veja, quem está ministrando a aula nesse momento é o Clodomiro. Portanto, qualquer imputabilidade que vocês venham fazer à ação do responsável do agir nesse momento é o Clodomiro. Ou seja, eu, Clodomiro, sou o autor, sou o responsável pela ação que eu estou conduzindo nesse momento. Porém, ao terminar a aula, todos poderão emitir um juízo de valor a meu respeito. Não é isso? Um juízo de valor. Ou seja, na medida que eu estou agindo, eu estou manifestando para vocês o conjunto de valores, costumes e tradições que edificam a minha personalidade, o meu caráter, a minha identidade. Vamos falar, olha, o Clodomiro é isso, o Clodomiro é aquilo. Por quê? Porque na medida que nós agimos, nós vamos o quê? Manifestando a terceiros aquilo que está albergado dentro de nós. Ou seja, esse ethos carregado de valores, carregado de tradições, carregado de concepções que envolvem a nossa personalidade. Então, a ação é individual. A ação sempre é individual. Mas a ação, ela expressa o quê? Um lastro da coletividade que formatou a minha identidade. Um lastro de valores que formataram a minha personalidade. E não tem como, Luiz Caetano, toda vez que nós agimos, toda vez que nós falamos, toda vez que nós nos posicionamos,
nós estamos revelando parte desse ethos que constituiu, que configurou aquilo que nós somos. Então, veja, esse é um ponto bastante importante, né? Nós não podemos ler a ética só numa base individual ou só numa base coletiva. E hoje nós temos uma tendência muito forte a fazer esse tipo de ruptura, né? Esse tipo de ruptura onde cada qual pega um lado da moeda e acha que vai resolver tudo. E não é por aí. Nós precisamos levar em consideração esses dois lados e ler isso de forma dialética, né? E não de forma lógica. A lógica, ela sempre vai ter o quê? Ela sempre vai ter contrários que implicam em contradição. A dialética sempre tem contrários que não implicam em contradição. Ou seja, eu posso tomar o caminho A, B ou C, e isso não vai gerar contradição. Do ponto de vista lógico, gera contradição. Se eu disser que a menor distância de 2 pontos é uma reta, e a Odete fala, não, Clodomiro, a menor distância de 2 pontos é uma curva, ora, de duas afirmações contrárias, uma necessariamente é verdadeira e outra necessariamente é falsa. Ou seja, do ponto de vista lógico, os contrários implicam contradição. Do ponto de vista da ação, nós estamos no plano dialético. Os contrários não implicam em contradição, né? Então, o que pode implicar não é contradição lógica. O que pode implicar é tragédia. A tragédia é justamente quando nós tomamos decisões equivocadas. Segundo os gregos, quando nós saímos do aspecto da moderação e avançamos do ponto de vista dos extremos, né? Os gregos já diziam, posições extremadas tendem a gerar tragédias. Portanto, a filosofia grega vai conduzir a ética para o conceito da mediania, do centro, da moderação, do equilíbrio, né? Que é outro elemento bastante significativo para nós, que está dentro da ética cristã e que nós hoje temos muita dificuldade de levar isso em consideração. A moderação, a mediania, o equilíbrio, né? Não pecar nem pelo excesso e nem pela falta. Tá bom? E aqui eu adentraria, trazendo um pouco para dentro do cristianismo, né? O cristianismo, e aí vocês me corrijam, Odete, o cristianismo, ele aparece como uma mensagem de salvação, uma mensagem de redenção. Eu sempre questiono meus alunos, o cristianismo é uma filosofia? Jesus foi um filósofo? E aí, então, aquela discussão toda que eu não vou entrar aqui no mérito nesse momento. Mas o que eu gostaria de pensar, e aí vocês depois podem me corrigir se eu falei bobagem, o cristianismo se apresenta como uma mensagem de vida, de redenção, de salvação. E aqui nós temos que colocar a seguinte pergunta. Essa mensagem de redenção, ela é para alguns ou ela é para todos? Né? Então, nós vamos perceber que na própria figura do Cristo, e depois ampliado com a perspectiva de São Paulo, o cristianismo é uma mensagem universal, ela é para todos. Portanto, tem um elemento significativo aqui. O elemento significativo é que essa mensagem, que tem uma implicação ética, que tem uma implicação na ação, na construção da vida das pessoas, ela não está mais o quê? Adstrita a uma perspectiva de nação, como no judaísmo, e nem uma perspectiva política, como na tradição grega. Né? Na tradição grega, para você ser ético, você tinha que estar dentro de um contexto político. Só há ética para o grego se você pertence à polis. Só há possibilidade de você ter liberdade se você é considerado um cidadão dentro da polis. Portanto, com a noção de uma liberdade política. Eu preciso de um Estado que antecede a mim para me resguardar a condição de cidadania, de cidadão livre. O cristianismo ele vai romper com isso, essa mensagem para todos. Então, ela tem uma implicação universal. Ela não tem o quê? Ela não tem condicionamento político. E um outro ponto importante é em relação à maneira como se realiza a salvação. A salvação é coletiva ou é individual? E aí, do meu ponto de vista, a salvação é individual. Eu não posso delegar ao Odete, olha, cuida da minha salvação, que eu vou agora fazer umas coisas diferentes no mundo, né? Ela não pode fazer isso. Portanto, tem um caráter personalista da salvação, né? Tem um aspecto customizado da salvação. E nesse aspecto, o cristianismo vai ter que mudar a sua plataforma ética, né? Ou seja, eu tenho que trabalhar com uma mensagem que é para todos, universal, e ao mesmo tempo eu tenho que dar o quê? Condições de que eu possa falar na perspectiva do indivíduo. Né? O cristianismo vai parir o conceito de pessoa, o cristianismo vai valorizar o conceito de liberdade subjetiva, e isso vai aparecer com Santo Agostinho. Então, esses dois elementos me marcam que é uma mudança bastante significativa que opera desse modelo humanista da ética grega para a ética cristã. E vejam vocês, do que eu estou falando aqui, muito do que os gregos deixaram, o cristianismo absorveu. Né?
Nós temos muito dessa perspectiva humanista lá da filosofia grega dentro da nossa visão de mundo cristão, né? E aqui entra um elemento importante. Quem é o grande nome que vai, primeiramente, construir uma base ética para a teologia cristã? Do meu ponto de vista, se eu não estou equivocado, foi Santo Agostinho de Hipona, né? Esse santo da Igreja Católica, que nasce em 356 d.C. e morre em 430. E é interessante, né? Eu sempre falo, Agostinho é uma pessoa que a gente tem que ler constantemente. Agostinho, em 429, no leito de morte, para morrer, ciente de que a civilização romana estava em queda, sendo destruída, né? Os bárbaros já haviam sitiado a sua cidade. Ele, no leito de morte, ele escreve a sua última obra, cujo título é O Dom da Perseverança, né? Então, é uma demonstração que não podemos perder a esperança, né? Quando a gente olha para a realidade e a gente se sente acuado, desanimado, eu sempre me lembro de Santo Agostinho nessa perspectiva de que nós não podemos assumir uma posição derrotista em relação à vida, né? Nós temos que olhar de forma mais otimista. Eu não sei, Odete, tem mais uns minutinhos que eu posso aqui para... Acho que você pode falar mais uns 15 minutos, mais ou menos, professor. Tá bom. Então, eu queria agora entrar um pouco nessa questão da ética cristã a partir do Santo Agostinho, né? Que vai fazer essa mudança bastante significativa do modelo grego para o modelo cristão em relação a essas duas questões que eu coloquei aqui anteriormente para vocês, né? A questão da mensagem de redenção universal e a necessidade que a salvação ocorra por meio da individualidade e não do aspecto coletivo. Então, o aspecto importante aqui é entender o seguinte: agir eticamente no contexto grego é uma relação horizontal, é uma relação entre os seus pares no espaço de sociabilidade política, né? Agostinho vai mudar essa perspectiva. A noção de ética trazida por Santo Agostinho, que entra no pensamento cristão, é agora uma relação não mais horizontal, mas uma relação de verticalidade. Ou seja, é uma relação entre homem e Deus. Portanto, essa relação entre homem e Deus, ela sai do espaço político e ela adentra no espaço da espiritualidade. É uma relação de interioridade. Ou seja, o homem deve reclinar-se e voltar para dentro dele. Esse é um elemento muito importante. Agostinho, na verdade, vai atualizar aquela máxima do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, uma espécie de autoconhecimento, e ele vai deixar isso escrito numa obra intitulada Solilóquios, que ele escreve logo após a conversão, onde ele diz algo mais ou menos o seguinte: que eu me conheça e te conheça, ó Senhor. Veja a diferença do conhece-te a ti mesmo. Que eu me conheça e te conheça, ó Senhor. Há uma indicação bastante significativa de que o homem não vai a Deus, o homem não conhece a Deus, se não mergulhar antes nas suas profundezas. Ou seja, o homem não conhece a Deus se ele não mergulhar antes na sua própria humanidade. E ao mergulhar na sua própria humanidade, ao mergulhar em si e se deparar com aquilo que é mais íntimo, o que Agostinho chama de alma, os psicólogos psique, né? Nós temos o quê? Nós teríamos uma imagem pálida de Deus. Por quê? Porque não haveria sentido, dirá Agostinho, buscar a Deus se eu não tenho uma imagem que me permita reconhecê-lo quando eu encontrar. É como dizer, eu perdi o celular, e alguém fala, Clodomiro, é este celular? Eu só posso dizer que é esse, porque eu tenho uma imagem do celular na minha memória. Agostinho, por isso, vai o quê? Vai colocar a memória num patamar bastante significativo da possibilidade do homem alcançar a salvação. Se vocês olham, né, talvez eu esteja chovendo numa olhada aqui, querendo ensinar o Padre Nosso ao padre, né? Mas Agostinho vai trabalhar com uma espécie de trilogia humana. E essa trilogia é a razão, a memória e a vontade. Ou seja, a nossa salvação depende desses três dispositivos que nós possuímos. É mais ou menos quando a gente olha para um avião e pergunta como que esse avião para no ar, né? Ele é sustentado por algo externo ou ele é sustentado por algo que está nele próprio? E a gente vai perceber, por ele próprio. A sua aerodinâmica, as suas asas, toda a sua configuração, os seus motores, empuxo, etc., é o que permite a sustentabilidade aérea. E Agostinho vai dizer, razão, memória e vontade
são essas condições de possibilidade que permitem uma sustentabilidade da nossa própria fé, uma viagem existencial. A pedra não vai fazer essa viagem porque ela não tem essas condições de possibilidade. Então, essa trindade humana é que vai começar a demarcar a caracterização do sentido da ética cristã no seguinte aspecto: o homem busca a Deus. E eu sei que eu estou buscando porque tem uma imagem refletida no mais íntimo da minha alma. Esse é o primeiro ponto. E para fazer esse caminho, eu tenho duas estradas: o caminho da razão e o caminho da vontade. O caminho da razão é fundamental porque é só por meio da razão que eu posso compreender aquilo que eu creio. Agostinho está nos chamando a atenção que nós precisamos assegurar um nível de inteligibilidade daquilo que nós cremos. A razão é o nosso guia. Não há conhecimento de Deus, não há conhecimento da verdade que nele está, senão por meio da nossa racionalidade. Esse é um ponto importantíssimo. Né? E ele está dizendo, eu estou buscando uma verdade que está em Deus, que não é simplesmente a verdade quando eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, porque essa verdade não é uma verdade beatificante. A verdade que está em Deus é uma verdade que beatifica, que alegra, né? Que realiza plenamente. Portanto, Agostinho identifica em Deus 2 pressupostos da filosofia grega que estavam separados: a verdade e a felicidade. Os gregos buscavam a verdade pelo caminho da epistemologia e a felicidade pelo caminho da ética, nessa perspectiva de uma sociabilidade dentro da comunidade política. Agostinho vai dizer, verdade e felicidade estão em Deus. Né? Essa verdade é uma verdade que beatifica, que plenifica, essa verdade que eu almejo, que a minha memória tem uma imagem, tem uma sinalização. O caminho primeiro é o caminho da razão, que me dá consciência do caminhar. E o segundo caminho é aquele que é dado pela vontade. E aqui entra o grande problema nosso, queridos. A vontade é uma faculdade, segundo Santo Agostinho, cindida nela própria de querer e não querer. E Agostinho é o primeiro nome na filosofia a discutir e a tematizar o conceito de vontade. É interessante, né? Os gregos falavam em deliberação e escolha. Agostinho vai falar em vontade. Uma faculdade humana cindida nela própria de querer e não querer. E aqui começam os nossos problemas. Por quê? Porque nós muitas vezes sabemos e temos consciência pela nossa racionalidade do caminho. Nós temos consciência do que nós devemos fazer. Mas quando a vontade é conclamada a agir nessa direção indicada pela razão, a nossa vontade não age. Ou, muitas vezes, age no sentido contrário. Né? Quantas vezes, né, Odete, nós temos aquele compromisso, precisamos preparar aquela aula, precisamos fazer a prova, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou postergando. Por quê? Porque eu não tenho disposição volitiva suficiente para fazer aquilo. E o grande problema que Agostinho nos coloca está justamente centrado na nossa salvação. A razão sabe e tem a consciência do caminho que eu devo seguir. Mas eu tenho o quê? Eu tenho uma insuficiência volitiva. Eu tenho uma deficiência volitiva para agir na mesma direção. E Agostinho vai nos mostrar que existe o quê? Uma incompatibilidade entre razão e vontade. Portanto, Agostinho vai nos trazer uma consciência para a ética cristã, que é o seguinte, do meu ponto de vista. Nós temos um caráter deficitário volitivo. E, portanto, essa vontade deficitária, ela só pode ir para frente em relação àquilo que a razão orienta, se o próprio Deus der uma forcinha através da teoria da graça. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque nós trazemos para dentro do debate cristão, né, um elemento deficitário para a condução do agir humano, a vontade, a disposição volitiva. E aqui eu não sei se me faço claro, mas Agostinho está trazendo para dentro da tradição cristã um elemento muito diferente da tradição grega. Olha bem, se você olha para a tradição grega, o mundo está ordenado, né? E o homem precisa o quê? Encontrar o seu lugar nessa ordem. Portanto, a ética, a própria política, é um mecanismo que eu tenho para o quê? Encontrar o lugar do homem dentro dessa ordem já dada. Né? É a ideia da justiça do Platão, dar a cada um o que é seu, encontrar o que é seu dentro dessa ordem dada. Agostinho de Hipona está subvertendo essa ordem. Por quê? Porque ele está colocando agora no lugar a vontade. A vontade. Da mesma forma que Deus é livre, criou num ato de liberdade, de livre vontade, dirá ele, o homem também é livre. Portanto, o homem tem uma prática volitiva deliberada. O homem se autodetermina. Né? Esse é o elemento importante. Portanto, nós não estamos mais trabalhando com a noção de ética, de encontrar nosso lugarzinho na ordem, como os gregos.
Não é uma visão racional de que há um pedacinho dentro dessa ordem que nós vamos nos encontrar. Ao contrário, é agora uma perspectiva volitiva. O homem se autodetermina. O homem se pauta e se faz por uma prática volitiva deliberada. Né? Esse é um elemento importante. Agostinho está nos dando algo que os gregos não tinham. Os gregos tinham o conceito de nomos. O que é nomos? Sentido, lei. Né? Aquilo que dá a orientação de sentido, lei. Agostinho está falando de autonomos. Quem dá sentido agora é o próprio ser humano. Nós que doamos sentido àquilo que nós queremos orientar no nosso agir. Portanto, Agostinho está criando o quê? Ele está criando no mundo cristão uma nova tradição. Os gregos, tradição racionalista. Os cristãos, tradição voluntarista. E é interessante, Odete, porque se a gente olha durante toda a Idade Média, essas duas tradições, elas vão se cruzando. Elas vão se cruzando. Ora uma tradição voluntarista, ora uma tradição voluntarista. E quando nós chegamos no ápice da Idade Média, no século XIII, sobretudo com a criação de duas ordens religiosas, os franciscanos e os dominicanos, nós vamos perceber que essas duas tradições vão ganhar força nessas ordens religiosas. De um lado, os dominicanos, representados por São Tomás de Aquino, vão se valer de uma teologia reformulada com base no Aristóteles. Portanto, eles vão ficar presos a uma visão racionalista. E, do outro lado, os franciscanos vão advogar a teologia agostiniana e, portanto, vão valorizar a ideia de autonomia. Portanto, se nós olharmos, o mundo moderno, ele é um mundo franciscano, ele é um mundo agostiniano. Não à toa que o grande reformador Lutero, estamos falando uma igreja luterana, anglicana, desculpa, um dos reformadores, né, o grande nome é Lutero, ele era agostiniano. Então, isso tem um impacto bastante decisivo na maneira como opera a dimensão de atitude, de ação e de comportamento, não só coletivo, mas, sobretudo, individual. A ideia de autonomia, a ideia de autonomos. É um conceito trazido dentro da ética cristã, sobretudo aí na ótica do nosso querido Santo Agostinho. Se vocês me permitirem 2 minutos, né, que está terminando o tempo, essas duas tradições são importantes. Se nós olharmos, por exemplo, no Brasil, tivemos uma colonização portuguesa, né? O que entra no Brasil é uma perspectiva contra-reformista, né? É o modelo do Tomás de Aquino, ou seja, o Brasil recepciona, na sua formatação cultural, um modelo aristotélico-tomista, um movimento da ordem, né? Um movimento de um mundo pré-ordenado. E nós não tivemos aqui no Brasil essa presença de um modelo agostiniano, sobretudo nos 4 primeiros séculos, né? Então, o que dá a dizer, o que nós podemos com isso dizer? Que o Brasil permanece numa perspectiva cultural medieval até o século XIX, ou seja, o Brasil permanece dentro de uma estrutura medieval, da ordem de pensamento, vinculado ao aristotelismo tomista, que foi o grande auge do século XIII. Isso permanece entre nós até o final do século XIX, começo do século XX. Né? Então, esse distanciamento que nós tivemos desse modelo de autonomia que perpassa, né, o modelo franciscano e, consequentemente, da reforma protestante, que dá ensejo ao modelo de um mundo moderno, nós não tivemos no Brasil. Né? E isso é tão impactante, Odete, eu não sei se vale a pena colocar isso aqui, mas se nós olharmos, por exemplo, no século XIV, um grande nome dentre os franciscanos, que foi Guilherme de Ockham, né, conseguiu parir, a partir da autonomia da vontade, o conceito de soberania popular, né, que é o quê? É o conceito que vai justificar o exercício legítimo do poder político. Né, e isso está escrito no capítulo 1º, parágrafo único da nossa Constituição Federal. Só que, porém, se a gente olhar a história política brasileira, a gente vai perceber que o conceito de soberania popular para legitimar o exercício do poder político só foi de fato fazer sentido a partir de 1988. Né? Por quê? Porque, olhando a história política do século XX, nós nunca tivemos, né, a soberania popular legitimando o exercício do poder. Vocês terem uma ideia, o último presidente que nós elegemos dentro de uma perspectiva democrática foi em 1960, Jânio Quadros, nós tínhamos apenas 20% da população eleitoralmente alistada. Né? Então, isso não representa a soberania popular. 20% não representa. A primeira vez na história do Brasil foi em 88, que nós tivemos, na eleição de 89, a alistabilidade
de todos os brasileiros, né? Ou seja, uma integração plena para o exercício da soberania popular, que é um conceito, eu diria, né? Abre a Constituição e fala, Santo Agostinho está presente aqui, né? Através de Guilherme de Ockham no século XIV. Bom, eu não sei, não quero tomar mais o tempo de vocês, mas acho que eu termino por aqui. Ficaria aberto, caso tenham questionamentos, perguntas, eu fico à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. A gente agradece muito, espetacular explanação que o professor trouxe aí para a gente. Queria perguntar aos colegas que estão aqui, os sobreviventes, né? Chegamos até essa hora, quem tem perguntas para fazer para o professor. Eu tenho, mas eu vou deixar a minha guardada para mais tarde, ver se ela aparece na boca de alguém. Gostaria de convidar aí, quem desejar pode abrir o microfone e perguntar ao professor, É um perigo, né? A comentar. pessoa fala assim, alguém vai perguntar, ele vai repetir tudo isso de novo, então é melhor não perguntar nada, né? Nada, nada. Não, também é tentar extrair um pouco mais aí de tanta sabença, de tanta sabedoria que o professor trouxe para a gente. Pode ficar à vontade, Adriano Caetano. Está bem baixinho o microfone, fala bem alto, por favor. A gente conhece na tradição da sociologia. Ainda não estamos ouvindo, Caetano. É que está difícil, eu não sei lidar com isso aqui. Segura, segura bem na frente da boca, que aí vai bem o microfone. Eu queria saber o seguinte: você acha que é agostiniana a ética do capitalismo? Se eu entendi bem, se é agostiniana a ética do capitalismo? É. Eu creio que não, Agostinho não tinha essa perspectiva, né, na época que ele escreveu, de colocar uma questão de ética vinculada à dimensão da produção, né, da distribuição dos bens e das riquezas. Não vejo nessa perspectiva. O que existe é a leitura, né, que o Max Weber faz da ética protestante e a adequação, segundo Max Weber, aos cânones do capitalismo, né? E é interessante que o Max Weber fala o seguinte, olha, o capitalismo sempre existiu, né? Por que sempre existiu? Porque ele está lendo o capitalismo como aquisição de riqueza. E como que as pessoas adquiriam riqueza no passado? Através de guerras, de embosses, de roubo, né? Ele falou assim, era um capitalismo selvagem. O capitalismo que nós temos agora é um capitalismo moderno e que, portanto, ele vai se adequar plenamente a valores, né? Os valores, segundo ele, trazidos aí pela Reforma Protestante, sobretudo a ideia de vocação de ascese, né? Então, segundo Max Weber, haveria uma adaptação, né, desse modelo de valor religioso que se adequaria à perspectiva desse capitalismo moderno, onde as pessoas teriam que a oportunidade agora de adquirir riqueza por um processo de um cálculo custo-benefício, né? Eu posso calcular quanto eu vou investir e quanto eu tenho de retorno. Não preciso mais guerrear, não preciso matar ninguém, né? Então, dentro dessa perspectiva, ele tem um olhar até positivo do capitalismo, na minha perspectiva, né? E aí entra a ideia do que ele chama de ética da calculabilidade, ou ethos da calculabilidade, né? Nós calculamos os passos agora do ponto de vista monetário, do ponto de vista econômico, né? Não sei, Luiz, se eu te respondo, mas colocaria dessa forma. A gente vê hoje. Então aí vale tudo, que é o que a gente vê hoje no mundo, né? Se faz guerra, se rouba, se explora, tudo isso acontece dentro desse modelo. Está dando para ouvir? Eu não consegui ouvir, não sei se alguém ouviu. Estou tentando dizer que o que você falou realmente é certo em termos de ideais, não dá? Então deixa para lá, depois a gente fala. Não, deu para ouvir. O Caetano falou, isso que você trouxe é, de fato, o ideal que deve traz. Mas, a bem da verdade, o que a gente observa é uma espécie de vale tudo. Porque as guerras continuam acontecendo, os roubos mediados pelas guerras continuam acontecendo e as apropriações mediadas pela violência própria dos estados capitalistas continuam acontecendo. Como explicar isso, então?
Olha, eu não sei se foi uma pergunta, mas a gente tem que olhar o seguinte, que a análise que o Weber faz está praticamente há um século distante de nós, né? E hoje nós temos um outro mundo, né? Um mundo completamente reconfigurado. Se lá, por exemplo, a ética protestante, segundo Weber, trabalhava com a questão da poupança, hoje nós vivemos num contexto, e o Weber já dizia isso no começo do século XX, do século passado, que o capitalismo não precisava mais da religião, né? Hoje é a religião que precisa do capitalismo para sobreviver. Por quê? Porque o sistema produz de forma muito rápida. E ele não precisa mais de pessoas poupando, ele precisa de pessoas consumindo. Então, nós precisamos também de uma teologia que ajude no processo de consumo. Veja que mudamos uma teologia da economia para uma teologia da prosperidade, né? Para se adequar a esse novo quadro, né? E também do ponto de vista da globalização que nós vimos e o retrocesso que nós estamos vendo hoje, né? Da ascensão do nacionalismos, ascensão de posturas que colocam em xeque a própria democracia e o Estado de Direito, né? Tudo isso acaba nos levando a uma série de conflitos que nós poderíamos resolver pela perspectiva jurídica, pela perspectiva de uma legalidade, sobretudo do ponto de vista internacional, e hoje a gente começa a perceber que o mundo volta a ser caótico, né? Nós estamos, parece que, mergulhados no caos grego de novo, né? E aí eu falo, né? A ética se torna importante, continua muito importante, né? Porque tudo isso é fruto da ação humana. E se nós realmente não colocarmos em discussão a tematização do nosso agir, da nossa maneira de se comportar, né, nós podemos colocar a perder toda a dinâmica da própria sociabilidade, né? Eu não sei vocês aí, mas olha o efeito hoje das fake news, como que isso tem esculhambado com as nossas relações, com a nossa capacidade interacional, né? E eu me pergunto, né, quando a gente passar a gravitar no espectro que nós não temos mais certeza de absolutamente nada, qual vai ser o nosso parâmetro para poder dialogar, para poder, né, conversar? Aquilo que o Habermas, que é um filósofo alemão, dizia, né? A gente tem que estar sempre conectado numa interação dialógica. E o diálogo é importante porque ele é um processo de aprendizagem. E no diálogo sempre tem um aspecto de coerção, que não é nem física, nem psicológica. É a coercibilidade da força do melhor argumento, né? Se nós perdemos isso, Luiz, nós estamos perdendo parte da nossa própria humanidade, né? Então, os desafios são grandes e passam necessariamente, do meu ponto de vista, pela qualificação do nosso agir, das nossas atitudes, do nosso comportamento, né? Pessoal e coletivo. Namar, a sua pergunta. Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário, uma pergunta também. Agradecer por essa sua aula de hoje e nos lembrar da necessidade da gente tomar, na ética cristã, da gente tomar decisões, né? Eu acho muito importante a gente ter posicionamentos diante da realidade. E uma decisão é também uma cisão, né? Mas é a ética cristã que nos guia para isso. Eu queria fazer um comentário que sempre me chamou a atenção na história da Igreja Anglicana no Brasil, a existência de um grupo que hoje não existe mais, mas que era provavelmente do início do século XX, talvez tenha ido até os anos 70, que é a milícia cristã. Milícia é uma palavra perigosa, mas a nossa igreja tinha a milícia cristã. As pessoas reuniam jovens e teólogos, pessoas jovens e teólogas, nas igrejas e promoviam um debate. Nessa milícia, 2 pessoas da igreja debatiam. Não necessariamente o clero, mas, né, pessoas que defendiam um assunto. E depois, no fim das 2 proposições, as pessoas votavam para ver quem tinha saído melhor. É um sentido do ethos anglicano, né? De você ter posicionamentos, de você ter o seu pensamento ativo, mas saber que a outra pessoa também tem o que falar e que, apesar da votação, a igreja não se dividia com isso, né? Era uma prática, um exercício cristão, né? E que eu acho que hoje a gente perdeu. Hoje a gente não pode se posicionar, a gente não pode discordar de ninguém, a gente tem que concordar com um grupo, com outro, a gente tem que calar, né? Então, assim, está muito difícil, mas que é importante
diante das coisas que acontecem no mundo, a gente possa se posicionar como pessoas responsáveis pelas pastorais das igrejas, né, pela liderança. Não sei se eu posso comentar, Ana Maria, mas é um ponto interessante que você coloca, né? Que é essa abertura para o diálogo, essa abertura para o debate. Isso me lembra muito a universidade medieval, né? A gente muitas vezes tem um olhar negativo da Idade Média, mas se a gente olhar a instituição mais permanente que a Idade Média nos legou foi a universidade. A universidade é o espaço do debate, é o espaço da formação do conhecimento. Então, a gente não pode perder nunca de vista isso. Ou seja, essa prática do disputácio, do debate, que ocorria dentro das catedrais, e que é prática constante de universidades, e eu sou professor universitário há 20 anos, né? Isso é um legado da religião cristã. Né? Esse é um ponto importante. Né? A religião cristã sempre, né, soube preservar a questão da pessoa, da dignidade, foram conceitos paridos dentro da teologia cristã. Né? Então, esse respeito à alteridade, respeito ao debate, esse posicionamento e essa ideia de humildade que nós podemos aprender com o outro, isso é um legado que nós precisamos resgatar com uma certa urgência. Né? Porque, veja, hoje nós vivemos uma sociedade em que o caos opera. Né? Hoje nós olhamos nas redes sociais, as pessoas estão se matando. Né? Elas estão se matando, elas não ouvem, elas não leem, elas já partem para uma postura agressiva. Né? E a gente pergunta, o que nós fizemos para dar tão errado desse jeito? Né? O que está acontecendo? Então, eu acho que volta à nossa questão. A gente precisa o quê? A gente precisa de uma dosagem alta de ética, né? Que volte a qualificar o caráter, a personalidade, a pessoa em si, ou seja, que a gente possa preparar essas pessoas para enfrentar debates e respeitar opiniões contrárias. Hoje a gente está que nem criança birrenta, né? A gente não aceita o outro, acha que é só a gente está certo, e a gente parte com uma postura muitas vezes agressiva. Então, o que você fala é interessante, a gente precisa olhar para dentro da igreja, a gente precisa olhar para dentro da religião, a gente precisa olhar para esses pilares que nós temos na nossa tradição e como isso pode ajudar, inclusive, a fomentar esse exercício de respeito, de pluralidade numa sociedade que é complexa. Veja, antigamente você tinha grupos bem específicos. Hoje nós temos uma relatividade desses grupos. Cada um se constitui, se constrói do jeito que bem entende. Né? Então, a gente precisa encontrar um equacionamento aí em que o diálogo possa, de certa forma, prosperar novamente nesse ambiente altamente complexo e relativizado que nós temos. Eu não sei como, mas eu acho que a gente precisa, e talvez pensando, né, dentro desse grande reservatório da tradição cristã que edificou a nossa tradição, que edificou aquilo que nós somos e que acho que tem muito, sim, a contribuir com esse mundo complexo e plural que nós temos hoje. Legal. Eu vou fazer uma pergunta. Você falou da questão de Agostinho, a noção da liberdade, da autonomia. Né? Existe também um pensador muito mais contemporâneo, de outro dia mesmo, de ontem de manhã, o Alfred North Whitehead, que vem a ser irmão do Henry Whitehead, que foi o quinto bispo de Chennai, na Índia. E o Alfred ele criou pretensamente uma nova metafísica e ele dizia lá de uma filosofia ética onde, ao invés desses termos, ele usava liberdade, satisfação e nexo. A liberdade, ela é o sujeito só pode cometer, ou só pode ter qualquer ação na direção do outro como liberdade. Seria muito parecido com a autonomia. Então, tem que ter a liberdade, o sujeito tem que querer fazer. A satisfação é porque tem que ter a ver a demanda. Não adianta nada falar de determinadas coisas ou propor determinadas ações se não existe uma demanda na contraparte, que é o outro polo da relação. Né? A filosofia do Whitehead é toda, o processalismo é todo relacional. E quando você tem a satisfação que é dada pela demanda atendida na liberdade, você cria um nexo. O nexus, em inglês, para os
irmãos Whitehead, tanto para o Whitehead quanto para o Alfred, quanto para o Henry. O Henry escreveu um livro que é A Vila dos Deuses no Sul da Índia, quando já era visto lá de Madras, né, que hoje chama Chennai. O nexo é a sociedade na qual essas ações fazem sentido. Isso atende o Henry Whitehead muito bem, quando ele se torna, esse disco na Índia, missionário externo, em inglês lá, porque toda a construção ética, filosófica, principalmente moral europeia, não serve para a Índia. E aí é como se você chegasse em outro universo, né? Eu experimentei isso também, a Índia é muito um outro planeta. E aí, quando você falou sobre a questão aqui no Brasil, da chegada dos pensadores tomistas, os jesuítas, principalmente a partir do Aqua Viva, né, no século XVI, são muito tomistas mesmo, falam de São Tomás de Aquino o tempo inteiro. Seria isso? Estaria aí o problema do fracasso da ética tomista num ambiente externo? É porque é externo? Qual é o limite que a gente poderia dizer de uma teoria ética? É possível uma teoria ética geral, e o cristianismo poderia ser uma teoria ética geral? Ou é o quê? Eu fiquei pensando nisso justamente porque você trouxe a questão, né? A salvação individual e a Jesus como o cristianismo como um discurso de salvação. Eu fico pensando, na verdade, que o cristianismo é um discurso de ética, um discurso de procedimento em relação ao outro, e a salvação não é individual, mas a salvação, na verdade, é uma consequência de novas relações criadas dentro daquela comunidade de pessoas que estão interessadas em tratar uns aos outros como irmãos. Então, assim, para mim isso tem a ver com demanda, liberdade e nexo. Eu queria que você pensasse um Olha, pouco aí. eu não conheço o autor que você citou, mas esse ponto do cristianismo, de fato, você tem razão, né? Eu não coloquei aqui, mas o outro elemento central do cristianismo é uma ética da alteridade. Você vê, os gregos, eles tinham uma noção de uma ética homogênea, de validade nos limites da polis. E quem estava do lado de fora da polis, eles não tinham reconhecimento. Eram para eles os bárbaros. Então, quer dizer, o outro é o bárbaro. Quer dizer, o grego não tinha a noção de alteridade. Esse é um ponto importante. O cristianismo traz a ideia de alteridade, né? Ele traz a ideia de alteridade. E, de fato, essa noção de salvação, ela é permeada pela dimensão da alteridade, né? Do exercício, da partilha. Ele não é algo egocêntrico. Da mesma forma, quando eu falo que Agostinho está colocando a ética numa perspectiva de autônomos, né? Não é, Agostinho estava ali discutindo com os maniqueístas, né? Ele fala assim, a nossa salvação não pode ser meramente uma questão de escolha, uma livre escolha, uma liberdade de escolha, porque até os animais escolhem, né? A questão da salvação é a autonomia da nossa razão que determina a vontade. É uma questão superior, de autodeterminação, né? Não sei, esses dias eu falei para uma aluna, ela me perguntou isso, falou, olha, quando você foi fazer o vestibular, você pegou 50 cursos, escolheu ou você já estava, né, convicta do que você faria? Não, professor, desde os 15 anos eu estava convicta, você já estava autodeterminada, você não escolheu, né? Você não pegou um catálogo e falou, eu vou agora A, B, C ou D, né? Essa livre escolha é um livre-arbítrio, mas a autodeterminação é a autonomia. Esse é o ponto central. Agora, o que tem de importante? Essa autodeterminação é o que te leva, o que te impulsiona ao encontro de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais próximo do quê? Da verdade e da felicidade. Aquilo que a gente pode falar do ponto de vista religioso, que é um processo de conversão, essa proximidade com Deus, né? Do ponto de vista de uma teoria educacional, nós podemos falar que é o quê? É um processo de aprendizagem. Ou seja, eu estou mais próximo. E quanto mais eu compreendo, quanto mais eu estou próximo, me realizo, mais eu amo, essa minha atitude vai transbordar de forma positiva na relação da sociabilidade, né? Então, Agostinho também não é uma visão estritamente privada. É uma noção de autodeterminação que passa primeiro pelo indivíduo, mas que isso reflete também na maneira como nós convivemos com os nossos no mesmo espaço, né, de sociabilidade ou de espiritualidade, né? Então, só para fazer essa observação, porque às vezes eu falei aqui e acaba pecando também na minha fala. Em relação ao tomismo, eu não sei, mas te dizer com clareza, mas eu vejo o seguinte, o tomismo é uma marca muito determinante na nossa formatação cultural, isso sim, né? Até pela importação de uma antropologia bastante negativa. Você mesmo citava, né, os jesuítas,
entrou muito no Brasil com os moralistas do século XVIII, uma visão altamente negativa do homem. Quando a gente volta para o pensamento moderno e vê os contratualistas estão ali, Hobbes, Locke, Rousseau, estão debatendo um modelo de sociedade condicionado a uma leitura que eles têm de homem. E aí tem um problema, porque cada um tem uma visão de homem. O homem numa antropologia positiva ou negativa, né? Mas essa dicotomia, ela gera o pensamento moderno. No Brasil, o que entra é uma antropologia negativa. A gente pega, por exemplo, escritos dos moralistas do século XVII, a citação de um Papa, o Papa Inocêncio III, no século XIII, né, que inclusive foi o Papa que recebeu São Francisco de Assis por uma visita e o tornou diácono, né, porque talvez ali o Francisco já estava fazendo um prenúncio da reforma do Lutero, né, um cisma na igreja no século XIII, e ele dizia, esse Papa, olhe as plantas, elas produzem flores, frutos, azeite, sombra. Olhe para ti, ser humano, você só produz urina, excremento e saliva, né? Então, veja, é um olhar muito negativo que acaba entrando na nossa tradição brasileira. E é interessante que o Santo Agostinho, na tradição franciscana, na tradição que nos leva, do meu ponto de vista, à reforma, o Agostinho não tem uma visão negativa do homem, né? Ele tem uma antropologia positiva. E veja, talvez isso, né, faça a diferença com esse espírito de vira-lata que nós temos, né? Aqui dá tudo errado, né? Porque não é comigo, né? Porque eu sou um pobre coitado. Veja, eu não sei se vocês têm esse sentimento aí, mas a gente está no interior, aqui em Londrina, a Odete morou aqui, né? A Odete pode falar também. A gente tem nossa, vem uma pessoa de São Paulo aqui, a gente acha que tem que botar o tapete vermelho, porque é da capital, a gente está no meio do mato, né? E, de fato, há 70 anos era tudo mato isso aqui. A gente vai lá na universidade, macaco entrando na sala de aula, e o pessoal está na Amazônia, né? Eu não sei, mas talvez aí eu acho que nós temos, de fato, implicações que marcaram muito forte a nossa tradição, né, a nossa formação cultural, e isso, como eu disse, está implicado no nosso ethos, né? Está implicado ainda no nosso ethos de maneira muito acentuada, né? Eu vou dizer para vocês aqui, eu tive formação católica, eu me casei com uma presbiteriana, e foi um impacto danado. Por quê? Porque o católico, ele reza, né? Se Deus quiser, né? Se quiser, ou seja, se ele quiser, ele me bota na ordem, se não quiser, também, amém. A minha esposa rezava diferente. Olha, eu te ordeno, Senhor, que vai e abra as portas. Eu já tomei a decisão, você vai na frente e abre, que isso vai acontecer. É uma outra pegada, uma outra lógica. E nós temos uma filha, né, de 9 anos. Então, ela estudou num colégio de freira e vai à igreja evangélica no final de semana. Então, ela reza durante a semana e ora no final de semana. Então, essa questão que é semântica, rezar e orar, isso tem um impacto teológico na formação da pessoa muito grande, em relação à atitude, comportamento, porque são éticas diferentes, né? São modelos de mundo completamente diferentes, né? Eu não sei, eu não respondi acho que nada com nada para você, mas... Eu acho que você apontou caminhos muito bons, né? Esse Henry, ele dizia que, na verdade, o que acontece é que existe um complexo da Europa de superioridade e um complexo de inferioridade. Quando as duas se alinham, você começa a valorar as culturas dos outros a partir de pressupostos que não estão lá. Você vê que coisa curiosa, né? Estamos, né, no interior, em Londrina. Aqui a gente está em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora se acha uma grande metrópole, mas se descobre o interior toda vez que desce para o Rio de Janeiro. E esse mesmo sentimento de viralatismo existe, né? Agora, é curioso quando você... essa coisa de não querer ser a colônia, mas não escapar disso, em nenhum nível, porque São Paulo quer ser Nova York. Então, eu acho que a coisa é muito por aí. A gente fica se valorando não a partir das nossas próprias relações, que criam um nexo, mas a gente se valora a partir de outros que nos tiram do nosso próprio nexo interno. Concordo plenamente contigo nisso. Bom, alguém Bom, mais tem perguntas, Odete? Pode falar. não, eu só quero agradecer pela disponibilidade do Clodomiro, pelo tempo, pela fala, uma fala bem clara, objetiva, e então muito obrigada.
e que, quem sabe, aí na frente nós possamos novamente nos encontrarmos, né? Nesse mundo zoomiano. Tá certo. Eu que Obrigada. agradeço, Odete, o convite. Quando foi apresentado ali que eu fiz a faculdade na Pitágoras, eu deve ver minha mente. Você estudou lá também, né? Eu não sei, acho que foi na mesma Eu época. fiz direito lá. Não, eu terminei antes de você, mas nos encontramos no caminho. Maravilha. Então, muito obrigado a todos aí pela paciência e a você, Odete, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Qualquer coisa, fico à disposição. Deixa eu fazer aqui, olha, não sei se vocês conhecem, acho que não, mas eu lancei um livro bem interessante, agora na pandemia, chama Entre a Vida e a Morte. O que colhemos no caminho? Esse é o título. E nós fizemos 4 filósofos e 4 teólogos presbiterianos. É uma tentativa de resposta de maneira rápida, né? Cada um refletiu de maneira rápida sobre 7 temas que permeiam a nossa vida, né? Da vida até a morte, que é dizer o que é a vida, o que é a felicidade, o que é o amor, o que é a fé, o que é a esperança, o que é o medo e o que é a morte. E aí o filósofo Mário Sérgio Cortella fez o prefácio, porque ele é de Londrina, e a gente pediu e ele acabou fazendo. Então, se alguém tiver interesse, quiser ler, entra no site da Engenho das Letras, tá? A editora Engenho das Letras, que está vendendo o livro, e se alguém tiver interesse, está lá disponível, tá bom? Acho que o Luiz Caetano. Só uma perguntinha, de meio pessoal seu. Você é professor da UEL? Sim, sou professor da UEL. Bom, um abraço para a turma, também fui. Eu não escutei. Também fui professor da UEL. Ah, é? De que área? Matemáticas. Gramática? Matemática. 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 Maravilha. Matemática é o drama de muita gente. Não é drama. Mas se não fosse a matemática, diz, o Paul Tillich diz isso, né? Se não fosse a matemática, provavelmente o Agostinho não teria tido uma visão positiva do mundo, né? É a matemática que salvou o Santo Agostinho e a todos nós. Curiosamente, esse cara que eu citei também é matemático. Matemática é muito importante, sem dúvida. Com certeza. Com certeza. A gente encerra por aqui. Eu vou lembrar a todos, então, que nas primeiras terças do mês estamos reunidos para a aula do CAET, com temas diversos, e a gente tem mandado pelo WhatsApp a programação, e nas terceiras terças é o nosso estudo bíblico que vai até o fim do ano, tá bom? Vocês vão receber os cards e os links. E eu vou passar para o bispo também, que quer dar uma palavrinha e fazer a nossa despedida agora. Só para agradecer, né, ao esforço de todos e todas de estarmos até agora, né? Todo mundo certamente teve um dia cheio de atividades, muitas coisas, né? E especialmente ao nosso irmão Clodomiro pela sua brilhante apresentação para a gente, né? As pessoas às vezes têm sempre medo quando vai falar em filosofia e ética, essa coisa tão distante da vida das pessoas, né? Mas é fundamental para que a gente se entenda o relacionamento entre as pessoas, e talvez na igreja a gente precisa trabalhar um pouco mais essas relações, né? E ainda mais nos tempos difíceis que estamos vivendo, né? Onde o ser humano não importa muito, né? Não importa a vida da pessoa, não importa as suas ideias, os pensamentos, né? Você lembrou também das fake news. A gente vive em tempos bem complexos, bem difíceis, né? E acho que a igreja tem um papel de acreditar, né, na verdade, não naquele simplesmente recitar aquele versículo bíblico que a verdade liberta, né, mas viver uma vida que de fato traga a libertação para todas as pessoas, né, a partir das verdades do Evangelho e do amor, fundamentalmente a mensagem de Jesus. Então, gostaria de terminar com uma oração antiga da igreja, inspirada no texto de São Paulo, né, o texto que fala lá no discurso de São Paulo, lá em Atenas, até numa época, num momento difícil da vida dele, mas a oração é interessante. Então, convido todos a essa oração. Oremos. Ó Deus de amor, em quem vivemos, nos movemos e existimos, rogamos-te humildemente que nos guies e dirijas por teu Santo Espírito
de tal modo que, em todas as alegrias, ocupações e cuidados desse dia, jamais te esqueçamos, mas antes tenhamos bem viva na consciência a certeza de que andamos sempre na tua presença, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E que a paz de Deus, que ultrapassa todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nessa noite e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Boa noite, gente. Obrigado, Boa noite, gente. Abração, Tchau. beijo.